Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos iniciar a nossa live técnica hoje, cujo tema é MS Project, características operacionais. Essa live técnica ela tem por objetivo principal apresentar aos participantes o que é o MS Project, como é que ele funciona, quer dizer, como é que ele processa as informações dele, do planejamento, né? E também quais são as principais funcionalidades. É possível que alguns de vocês já conheçam o Project, já trabalhem com o Project, mas sempre tem alguma informação interessante. O conteúdo que eu vou passar para vocês, nós vamos dividir da seguinte forma. Nós vamos primeiro falar um pouco sobre planejamento, sobre as técnicas PERT-CPM, que são as técnicas de caminho crítico, né? Que são as técnicas que o MS Project e o Primavera fazem o processamento do planejamento utilizando essas técnicas. E depois nós vamos falar um pouco do Project, um pouco do histórico dele, como é que nós chegamos aqui, e vamos fazer uma apresentação dele, certo? Um overview, quer dizer, uma passeada rápida de como ele está estruturado, certo? Como as informações estão sendo produzidas e guardadas dentro dele. E depois nós vamos apresentar um projeto exemplo que vai permitir vocês visualizarem, como é que se diz? Visualizarem a aplicação, né, das funcionalidades no exemplo prático, certo? Bem, vamos lá. Vocês estão visualizando aí a nossa apresentação, né? Depois nós vamos mandar para vocês em PDF esses slides aí que a gente vai utilizar como guia, né, da nossa apresentação e vamos também manter vocês informados sobre outros eventos, né, que a gente vem a realizar. Sejam lives técnicas, sejam mini cursos, sejam cursos, né? E também, depois eu peço que vocês verifiquem se quando fizeram a inscrição, colocaram o nome completo, porque nós vamos emitir um certificado, né, de participação para aqueles que participaram da live, né? Bem, vamos lá. O que é o MS Project? Certo? O MS Project é um software, um aplicativo, né, da categoria de softwares de gerenciamento de projetos. O que quer dizer isso? Nós temos várias categorias de aplicativos, de softwares. Por exemplo, nós temos os softwares de edição de texto. Aí nós temos, por exemplo, o Word, os aplicativos de planilha de cálculo, Excel, aplicativos de apresentação. Nós temos o PowerPoint, né? Temos o Canva, né? Temos o Power BI, que é um misto, né? Ele produz apresentações, mas ele utiliza informações produzidas em outros aplicativos, certo? Muitas vezes acessados via o SharePoint, né? E assim por diante, certo? Temos aplicativos de desenho, de engenharia, né? Tipo CAD e assim por diante. E temos essa categoria de aplicativos de gerenciamento de projetos. O que é que caracteriza
um aplicativo desse grupo de gerenciamento de projetos. Eles, o próprio nome diz, né, são utilizados para gerenciar projetos. Mas a informação mais importante que nós devemos ter em mente é que eles são softwares que fazem o processamento de planejamento que utilizaram as técnicas PERT-CPM para produzir as informações. Quer dizer, às vezes, muitas pessoas utilizam o Project, utilizam o Primavera e nem sabem o que é PERT-CPM, porque muitas vezes essa informação ela não é passada nos treinamentos que são realizados pelas empresas e pelos profissionais que se dispõem a ensinar o uso dessas ferramentas. Hoje nós vamos apresentar um pouco o que é o PERT-CPM, porque para entender e poder explorar bem o que o MS Project oferece, ou o que o Primavera oferece, conhecendo o PERT-CPM é um pulo muito grande, um upgrade fantástico. É como se vocês saíssem assim de 10% do que vocês utilizam para uns 80%. Certo? Muda radicalmente. Certo? Bem, vamos lá. Então, o Project é um software dessa categoria, né? E aí nós perguntamos o que é planejamento? O que é planejamento? O planejamento é você definir como as coisas deverão ser feitas. Ou seja, o planejamento é uma ação que projeta o futuro. Gravem bem essa orientação que eu estou passando para vocês. Planejamento projeta o futuro. Por quê? Porque tem muitas vezes a gente trabalha em projetos, em empresas, e que a pessoa diz, eu terminei o planejamento desse mês. Na realidade, ele tem que estar projetando o que vai acontecer no mês seguinte. E não planejando o que já aconteceu, certo? Então, essa previsão do futuro é muito importante. Então, planejamento é projetar no futuro. E o que nós precisamos ter como informações para agir no futuro? Nós precisamos saber quais são as ações que nós temos que realizar, as tarefas. Temos que saber em que sequência essas tarefas serão realizadas. Quer dizer, as tarefas elas não são escolhidas aleatoriamente. Hoje eu estou com vontade de fazer isso. Tá? A duração de cada uma dessas tarefas, observe que eu falei para vocês, duração da tarefa e não duração do projeto. E quando essas tarefas vão acontecer, certo? Qual o período que elas vão ser realizadas, quais os recursos que elas vão necessitar. Então, isso é o que nós precisamos, é o que nós chamamos de planejamento executivo. Tá? Por que planejar? Nós temos que ter consciência de que nós somos excelentes planejadores. Por quê? Porque no nosso dia a dia nós estamos constantemente planejando, programando, executando, replanejando, acompanhando, controlando, certo? Ou seja, você sai de manhã de casa, você já definiu o que você vai fazer. Vou sair, vou pegar ônibus, vou para a empresa, vou pegar o carro, levo a criança na escola, faço isso, aquilo. Então, você tem toda uma sequência. Quando eu chegar no trabalho, o que eu vou fazer? Mentalmente, você já definiu. Vou sentar, vou ligar o computador, verificar as mensagens que vieram por e-mail, e tem um serviço que eu tenho que dar continuidade, tem uma reunião tal hora, entendeu? Então, nós estamos planejando constantemente. Por quê? Não é possível nós executarmos nenhuma tarefa se nós não tivermos essa consciência, né, de que tem que planejar. A falta do planejamento prévio, ela gera prejuízo.
Significa que na hora que você vai executar aquela tarefa, você lembra que esqueceu isso, esqueceu aquilo, ou está fora de ordem, você entendeu? E aí você perde tempo, ou seja, requer trabalho. Bem, quais são as técnicas de planejamento que as pessoas têm utilizado normalmente? A primeira coisa que o pessoal lembra de fazer é uma lista de tarefas. Normalmente utiliza o Excel, né? Faz uma lista de tarefas a executar e depois vai controlando essas tarefas através daquela lista. Pode até tentar colocar elas numa determinada, como é que se diz, sequência, né? Eu vi uma mensagem aí de que o som não tá ativo. Me confirme aí, por favor. Bem, Tá ativo então, sim o som, tá bom. ok, tudo bem. Vamos em frente. Então, essa lista de tarefas é a primeira coisa que a gente faz, tá? Isso é uma forma de trabalhar, entre aspas, antiga, porque ela não nos fornece a duração da tarefa, não nos fornece, às vezes, quem vai ter que fazer, quando elas vão acontecer, a sequência delas, mas é alguma coisa para não trabalhar sem nenhum guia, né? Evoluiu isso para algumas técnicas. Eu listei aí para vocês alguns técnicas de planejamento que o pessoal utiliza. Por exemplo, eu tenho lá a linha de balanço ou tempo-caminho. O que que é isso? É um método de planejamento normalmente utilizado em obras que têm tarefas repetitivas, né? Por exemplo, construção de um oleoduto. Você tem tarefa, construção de uma estrada, né? Você tem tarefas que são repetidas, então você pode dividir trechos, né? E tem lá a limpeza do terreno, escavação, entendeu? Terraplenagem, assim por diante. Então, eu não vou entrar no detalhe dessas técnicas, vamos conversar somente mesmo sobre o PET-CPM. Uma outra é o LPS Planning, ou Last Planning System, desculpa, certo? Que é uma metodologia que o pessoal tem utilizado aí. Ela tem alguns aspectos, quem se interessar pode buscar informações na internet, né? Porque algumas empresas, às vezes, solicitam a aplicação dessa metodologia. Temos o gráfico de Gantt, que é o clássico cronograma de barra, né? Que ele veio como uma evolução da lista de tarefas. Você fez a lista, depois você montou uma escala de tempo e distribuiu aquelas tarefas, né? Definiu a duração de cada tarefa e distribuiu ao longo do tempo, certo? Evoluiu bastante, de uma lista de tarefas para um cronograma Gantt, bastante. O cronograma Gantt ele é interessante, o cronograma de barra, porque ele dá uma boa visibilidade, certo? Visualmente você consegue enxergar bem, tá? Se alguém tiver dificuldade com acesso a microfone, câmera ou a tela, sai e ingressa de novo para ver se retorna. Bem, depois nós temos um outro, digamos, dispositivo, né, que se utiliza, que é o Work Breakdown Structure, quer dizer, WBS, a famosa EAP, né? A EAP é um método, certo? Um produto que você elabora que é muito bom e imprescindível. Inclusive, quando nós fazemos o planejamento, a primeira coisa que nós fazemos é como elaborar a EAP. Que a EAP ela fragmenta aquele projeto complexo, né, em vários projetos pequenos, tá? E isso ajuda quando nós formos planejar. Quer dizer, o exemplo que eu vou mostrar para vocês é um projeto pequenininho de 60 tarefas. Quando nós trabalhamos em obra, nós temos lá 5.000, 10.000 tarefas, você entendeu? Então, se nós não usarmos o dispositivo da EAP, nós
não vamos conseguir planejar, não vamos conseguir identificar o nosso escopo de serviço. Temos a famosa curva de avanço físico. A curva de avanço físico também é um dos produtos que são importantes quando você vai fazer o acompanhamento, né, de um projeto. Porque, através da curva, ele projeta como aquele projeto vai se comportar, com uma versão congelada, que seria a versão inicial, a linha de base, né? E depois ele vai realizando e vai monitorando como se comporta a curva, né, do avanço físico. Inclusive, nós vamos, em breve, fazer uma live técnica especificamente para a curva de avanço físico. Porque é muito importante você entender como ela deve ser elaborada. O project tem que ser a base que alimenta essa curva. Por quê? Porque o planejamento feito no project, ele reflete a realidade do campo. Às vezes o pessoal tem um planejamento no project e tem a curva de avanço físico numa planilha do Excel. Os dois não estão integrados. Ou seja, a minha obra vai ter o percentual que eu quiser, porque não é alimentado trazendo informações do que está acontecendo no campo. E nós vamos também mostrar como analisar as curvas de avanço físico. Não basta nós elaborarmos uma boa curva de avanço físico que reflita a realidade. É interessante eu saber interpretar ela. E muitas vezes as pessoas não sabem, tá? Vocês serão informados de quando essa live vai acontecer. Muito bem. Outra coisa aqui que a gente vê é o histograma de recursos. Muito importante, certo? Por quê? Como eu falei para vocês, no planejamento executivo eu preciso das tarefas, sequência de execução, duração das tarefas e recursos por tarefa. Certo? Por quê? Eu tenho um prazo definido na minha obra. E eu tenho que ter uma quantidade de recursos definida para essa obra. Eu não posso simplesmente fazer o planejamento e verificar, eu preciso de 100 profissionais e colocar esses 100 profissionais. Não pode ser, porque você tem uma limitação também de custo, certo? E o recurso, o histograma de recursos, vai permitir a gente fazer o que nós chamamos de alocar recursos para enxergar esse histograma de recursos. O que é o histograma de recursos? São os recursos que você vai precisar na sua obra, distribuídos ao longo do tempo. Isso orienta bem a gente a fazer a mobilização dos recursos, a utilização melhor deles, evitando picos de recursos, e a desmobilização deles. Quer dizer, isso é muito importante, porque reflete em produtividade e custos do seu projeto. A outra coisa que nós vemos é essas técnicas de caminho crítico PERT-CPM, que é justamente as técnicas que embasam o que o MS Project processa, que o Primavera processa, ou que qualquer outro aplicativo de gerenciamento de projetos faz o processamento. Tá? Então, é interessante a gente conhecer um pouco mais como é que funcionam essas técnicas. Vamos lá. Então, vamos falar um pouco aí dessas técnicas. Né? As técnicas de caminho crítico, ou técnicas PERT, CPM, na realidade, ela é a junção de duas técnicas que foram desenvolvidas e, pela similaridade delas, acabaram se integrando e se transformando numa técnica única, certo? E que tem evoluído ao longo do tempo. Essas técnicas surgiram nos Estados Unidos em 1958. Pessoal, imagina, nós estamos em 2025.
nós temos quase 70 anos da existência dessas técnicas. E elas continuam sendo extremamente atuais. Porque elas têm uma coisa que eu acho fantástica. Elas utilizam as informações que nós temos que ter obrigatoriamente e são muito simples de serem utilizadas. Quando a gente vê alguma coisa que é muito complicada, a gente fica um pouco assim com o pé atrás, certo? As técnicas do PET-CM são simples de utilizar e os dados que nós precisamos são dados que obrigatoriamente eu já tenho, ok? A gente vai ver daqui a pouco. Então, as técnicas que se fundiram foi a CPM, né? Critical Path Method, ou método do caminho crítico, a técnica PERT, que é Program Evaluation Review Technique, que é técnica de revisão e avaliação de programas, certo? Uma foi desenvolvida pelo governo americano, né? Que foi o PERT, foi usado no programa Polaris, né? Era um programa de fabricação de um submarino nuclear. E o CPM foi desenvolvido na DuPont, que é uma empresa americana química, né? E tinha dificuldade lá em gerenciar seus projetos e acabou desenvolvendo. Bem, como é que a gente utiliza as técnicas de caminho crítico? Primeiro, eu tenho que ter uma lista de tarefas. Eu tenho que elaborar essa lista de tarefas. Preste atenção muito nisso que eu estou colocando aqui, porque essas ações nós temos que fazer antes de começar a usar o project. Às vezes a pessoa começa a trabalhar com o project, já vai incluindo informação sem ter parado para pensar, ou melhor dizendo, sem ter preparado as informações que vão ser cadastradas no MS Project. Certo? Ou seja, o MS Project faz o processamento de planejamento. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o planejamento. Nós temos que planejar o que nós vamos fazer e entramos com essa informação no project. O que o project vai fazer? Ele vai fazer um bocado de cálculo, de conta e vai nos fornecer um bocado de coisa. Então, pelo menos eu preciso ter quais são as tarefas, qual a sequência de execução delas, qual é a duração de cada uma delas, quais são os recursos que elas utilizam. Então, isso aqui é a informação do planejamento executivo. Bem, então eu coloquei a listagem, a duração, a sequência, né? Entrando com essas informações e com os recursos, o PET-CPM, a técnica PET-CPM, faz o cálculo das datas. Aqui, pessoal, começa a grande diferença. Acabou aquele negócio de usar o project para desenhar cronograma. E a pessoa disse, rapaz, o project é fantástico, rapaz, montei um cronograma rapidinho. O Excel era horrível. O cara usava o Excel, né? Porque ele chega no project e bota lá, tarefa tal, duração 5 dias, começa tal dia. Aperta o botão, aí aparece a barra. Isso aqui é 3 dias, começa tal dia. Pá, ótimo. Se você tiver 5.000 tarefas, você não vai fazer isso. E se fizer, está tudo errado. Porque, de repente, você não consegue enxergar a interdependência entre as tarefas. Aí você tem um trabalho monstruoso para elaborar o planejamento. Quer dizer, elaborar o planejamento não, para desenhar o cronograma. Certo? E primeira semana de aplicação está tudo furado. Fizeram tarefa que você não tinha previsto, tarefa que você previu não pode ser feita porque o material não chegou. Você entendeu? Então, entre aspas, quem tem que esquentar a cabeça com cálculo não somos nós, é o computador. É o MS Project ou é o Primavera que vai fazer esses cálculos para a gente. Quer dizer, se eu fornecer para ele as tarefas, a duração e a sequência das tarefas, ele monta o chamado diagrama PERT-CPM e calcula as datas, considera a duração que você estimou para cada tarefa e faz o cálculo das datas. E observe que nós temos 4 datas importantes para a gente analisar. Temos 2 datas cedo, chamada data cedo de início e data cedo de fim,
e duas datas tarde, chamadas data tarde de início e de fim. Você vai dizer, poxa, eu pensei que só tinha início e fim. Não, tem as datas cedo e as datas tarde. Por quê? A diferença entre essas datas vão fornecer o próximo passo que ele faz, que é o cálculo de folgas. O PERT-CPM ele calcula e fornece as chamadas folgas totais e folgas livres. Essas folgas não são gordura que a gente coloca nas durações das tarefas, não. São folgas reais, que, em função de quando as tarefas estão sendo realizadas, sequência entre elas, existem algumas tarefas que podem atrasar um pouco, tá? Então, é importante vocês terem isso em mente. Quem faz esse cálculo é o próprio MS Pro. Determinar o caminho crítico. O caminho crítico não somos nós que definimos, não é o resultado do cálculo lá do PET-CPM. Bem, esse cálculo, né, que ele faz, ele identifica o caminho crítico. O que é o caminho crítico? É um conjunto de tarefas que não podem sofrer atraso. Por quê? Porque elas definem o prazo do seu projeto. Nós vamos ver daqui a pouco um exemplo, vocês vão enxergar isso claramente. Certo? Ou seja, são tarefas que vão requerer de mim uma tratativa diferenciada, especial. Do mesmo jeito, eu vou enxergar tarefas que podem atrasar sem me comprometer o prazo do meu projeto. Tá? Fazemos a alocação e nivelamento de recursos, quer dizer, no momento que você coloca quais recursos que cada tarefa vai utilizar, o PERCEB já monta o que nós chamamos de histograma de alocação de recursos. E o MS Project faz automaticamente. Você terminou de entrar com os dados, calculou, já está pronto o seu histograma. Aí você vai olhar esse histograma e vai ver, pô, aqui tem um pico de recursos que não dá para manter. Aí você pode usar o que nós chamamos de nivelamento de recursos, que é a redistribuição das tarefas, visando otimizar a utilização dos recursos e utilizando aquelas folgas que eu comentei com vocês. E, finalmente, ele apresenta o cronograma integrado Gantt-PERT-CPM, que é um cronograma de barras. Por quê? Porque o cronograma de barras é interessante. Ele nos dá uma boa visualização, né, do que é que nós temos que executar, né? Com a vantagem de que ele não é um cronograma de barras feito naturalmente, quer dizer, natora, certo? Porque o programa feito naturalmente, ele dá muito trabalho e ele não tem nenhuma serventia, porque ele não é executível, ele está furado. E o pior de tudo, aqueles períodos que você colocou, eles estão fixos e não movem. Quer dizer, quando você vai fazer o replanejamento, você tem que olhar todas as tarefas e mudar as barras de lugar. Quando você tem isso feito no Project, usando as técnicas de PET-CPM da forma adequada, esse replanejamento é natural, feito na hora que você faz o reprocessamento. Legal? Muito bem, vamos avançar aqui. Eu coloquei aqui um exemplozinho simples, que inclusive não tem a ver com obras, só para vocês terem uma ideia, né, como é que funciona as técnicas PET-CPM. Então, nós temos aqui uma tabela onde eu tenho lá o código da tarefa, né, a descrição da tarefa. Esse projeto é um projeto de montagem de uma apostila para um curso, certo? E nós temos aqui quais são as tarefas que você precisa fazer. Tem uma tarefa que eu sempre coloco aqui, que é o início do projeto, com que objetivo? Ter somente uma tarefa inicial e uma final. Depois você tem as tarefas que serão executadas. Revisão do texto da apostila, né? Já coloquei aqui a duração dela, vai levar 5 dias. Obtenção de recursos financeiros, coloquei aqui a duração, vai levar 3 dias. Refazer desenho, né? Vou precisar refazer algum desenho, também 3 dias. Preciso comprar material de desenho, dia.
Tenho que digitar aquele texto que eu revisei 5 dias. Tenho que fazer uma reprodução da apostila, certo? Aquele material que eu preparei lá. Para isso, eu vou precisar comprar um papel para reproduzir, mandar fazer umas capas e, finalmente, montar a apostila e encerro o meu projeto, certo? Então, eu tenho aqui as informações. Descrição da tarefa, duração da tarefa e tenho aqui a sequência de execução. Ou seja, revisão do texto da apostila eu preciso ter feito do início do projeto, atividade inicial. Obtenção de recursos financeiros também. Refazer desenho. Refazer desenho, eu preciso comprar o material de desenho. Então, você nota aqui, ó, tarefa 4 depende da tarefa 5, certo? Que é a compra de material de desenho. Digitação do texto, ela depende da revisão do texto, da tarefa 2. Então, aqui você está informando ao computador como é que vai ser executado aquele seu trabalho, certo? Foi feita uma pergunta aí se a obtenção dos recursos ela tem que ser feita antes da compra de material de desenho. Você vê que está aqui, compra de material de desenho depende do 3, a obtenção de recursos. Compra de papel para reprodução depende do recurso. Confecção de capas depende do recurso. Então, você vai colocando isso aí. Aí você diz, tudo bem, beleza. Então, eu tenho aí a descrição de tarefa, a duração e tenho a sequência. Isso vai permitir o MS Project desenhar o diagrama de PCPM, diagrama de rede. Ele faz isso para a gente, ele desenha isso para a gente, certo? E com as durações e essa representação gráfica, ele já faz o cálculo de todas as datas, certo? Calcula o prazo do projeto, calcula as folgas e já identifica o caminho crítico e monta o cronograma de barra. Quer dizer, se você informar somente tarefa, sequência de execução e duração, olha o que ele faz para você. Ele desenha o diagrama, calcula todas as datas cedo e tarde, calcula as folgas, identifica o caminho crítico e monta o cronograma. Quer dizer, aquilo que a gente estava fazendo manualmente na tora é muito complicado, certo? Outra coisa que você tem que ver, qual é a sequência que eu defino? Quando você sequencia as tarefas, nós temos alguns tipos de sequenciamento. O primeiro é aquele sequenciamento técnico obrigatório. Por exemplo, eu não posso comprar material de desenho se eu não tiver obtido os recursos financeiros. Ponto. Então, esse é o requisito técnico. Existem outros tipos de sequenciamento, por exemplo, eu tenho lá escavação da base B01, escavação da base B02, da base B03. Se eu quiser usar a mesma equipe para fazer as escavações, eu vou botar aqui uma escavação da base, depende da escavação da outra base. Embora isso tecnicamente não seja requerido. É mais uma questão de política de trabalho, de utilização de equipe, certo? Outra coisa, você diz, pô, Ivan, legal, entendi. Agora, como é que eu não entendo nada da parte elétrica, sou engenheiro civil, mas eu preciso fazer um planejamento. O que a gente faz? Você pode chamar aquele especialista, né? E ele vai, junto com você, desenvolver isso aí, entendeu? Então, quem tiver dúvidas, anota essas dúvidas e pode ir mandando pelo chat e também eu vou ver se dou um intervalozinho aí no meio da live, uns 5 minutos, aí eu já dou uma olhada e respondo para você. Quem tiver com áudio aberto aí, verifica aí. Muito bem, então vamos lá. Temos aqui, então, as informações, né, do que nós vamos executar.
Com essas informações, nós temos aquilo que eu falei para vocês. Isso aí, quem monta para a gente é o MS Project, né? Observem que ele desenhou esse diagrama, é ele que desenhou. Mas ele desenhou utilizando as informações que eu passei. Observe que eu coloquei aqui, ó, recurso é uma tarefa inicial, revisão é uma tarefa inicial, entendeu? Depois que eu tiver o recurso, o que eu vou fazer? Eu vou comprar as capas, eu vou comprar o material de desenho, eu vou comprar o papel para reprodução. Depois que eu fizer a revisão do texto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a digitação. Depois que o material de desenho estiver comprado, o que eu faço? Eu vou fazer o desenho. E para eu reproduzir, eu preciso de quê? Eu preciso do desenho pronto. Eu preciso da digitação do texto pronto e preciso do papel para reproduzir. E depois que eu reproduzir bem aí, eu vou liberar para montagem. Só que a montagem depende também das capas. Então, observem que nós passamos para o computador como é que nós vamos trabalhar. Ainda bem que os computadores, né, ainda não definem para a gente como fazer as coisas. E digo ainda não define, por quê? Nós temos uma tal de inteligência artificial surgindo aí, inclusive já começa a ser utilizada em gerenciamento de projetos, e que é uma loucura, certo? É impressionante. Então, mas fiquem tranquilos, porque sempre vai necessitar daquele toque humano, daquela experiência, mas facilita o trabalho, certo? Vamos lá. Então, observem que o que ele fez? Além dele montar o diagrama, ele entrou com a duração das tarefas, né? Se você observar, tá vendo? Tá aqui, a duração eles colocam nesse campo aqui, certo? 3 dias, 5 dias, 7 dias e assim por diante. E depois ele faz os cálculos. Esse zero aqui é a data de início cedo, 3 é a data de término cedo, 4 é o início tarde e aqui o término tarde. O como isso é feito no detalhe, nós não vamos passar aqui, porque realmente não há tempo e não é objetivo. Mas no curso que nós fazemos de MS Project aplicado, nós apresentamos a técnica PCPM completa para você entender ela no detalhe. Por quê? Esse conhecimento vai ser necessário quando você for trabalhar com o MS Project. Legal? Então, ele calculou aqui, nesse campo aqui, onde tem, na atividade de recurso, número 4, aqui na parte superior, é onde estão as folgas, que ele calcula, a folga total, certo? E observe que a menor folga que nós temos é 3, está vendo? Que é justamente as folgas que definem o caminho crítico. Ou seja, o caminho crítico são aquelas tarefas que não podem atrasar, certo? Ou seja, o caminho crítico é que define o prazo do projeto. Quer ver uma coisa? Vejam bem, eu tenho aqui revisão da apostila, do texto. Eu tenho aqui o início cedo é 0 e a duração é 5. 0 mais 5, 5. 5 é término cedo aqui, vem como início cedo, 5 e 5, 10. 10 e 1, 11. 11 e 1, 12. Quer dizer, o meu projeto eu consigo fazer ele em 12 dias, tá? Se eu atrasar, por exemplo, a minha revisão em 6, ao invés de fazer em 5, eu fizer em 6, eu vou ter 6 e 0, 6, 6 e 5, 11, 11 e 1, 12, 12 e 1, 13. Quer dizer, atrasei um dia numa tarefa crítica, atrasei o meu projeto. É muito importante vocês terem isso em mente, porque quando nós fazemos o acompanhamento de um projeto através do MS Project, nós damos uma atenção muito grande ao caminho crítico, certo? Inclusive, a gente mostra nesse curso que a gente faz
A gente simula um atraso e depois mostra como recuperar aquele atraso, né? Ou como minimizar aquele atraso. Tá? Vamos lá. Então, ele produz também aquele cronograma que eu falei para vocês, né? Que é o cronograma do cronograma gigante, né? Então, vocês observam que está aqui, ó, tarefa recurso, né? Ela começa no dia zero, tem duração 3. Revisão de texto começa no dia zero, duração 5. Né? A material de desenho começa no dia 3, duração 1, e assim por diante. Quer dizer, esse cálculo das datas e a distribuição do cronograma não somos nós que vamos definir, não. Eu defini como é que eu vou trabalhar. Ele faz o cálculo e mostra para a gente como é que vai poder ser executado o projeto em função daquela política de trabalho que nós apresentamos, entendeu? Então, esse cronograma também, quando ele termina de fazer o processamento, ele já dá o cronograma pronto, caminho crítico identificado, folgas calculadas, tudo, certo? Bem, vamos lá. Vamos falar um pouco, temos essa pequena visão aí do que é as técnicas PET-CPM, né? Vamos falar agora um pouco dos aplicativos, né, gerenciamento. Vamos falar de 3 aplicativos que não existem mais, certo? Mas eu trabalho há quase 45 anos com isso aí. Quando eu comecei a trabalhar com planejamento, os microcomputadores estavam começando, era mais usado para videogame do que para trabalhar. Quer dizer, nós tínhamos realmente os supercomputadores, os grandes computadores. E eu comecei a trabalhar na implantação do polo petroquímico em Camaçari, nos anos 77, 78, quer dizer, tinha gente, muitos de vocês nem tinham nascido, certo? Então, naquela época, os aplicativos que existiam eram aplicativos de computador de grande porte, certo? Tinha o PROMIS, que era da Boris, que não existe mais, né? Tinha o PCS, o PROMIS é Program Management System. O PCS, Project Control System, que é da IBM. O Projax, Project Analysis and Control System, também é da IBM. Esses softwares eram muito complexos, inclusive, eu tive que estudar a linguagem de operação de computadores para utilizar eles. Apliquei esses conhecimentos na implantação da Isocianatos do Brasil e também na implantação da Caraíba Metais, tanto na mineração, na mina, quanto na metalurgia, certo? Depois começaram a surgir alguns aplicativos para computadores de microcomputadores, certo? Os primeiros surgiram eram da Computers Association. E ficou muito conhecido o CA SuperProj, que também não existe mais. Certo? Se tiver, são versões muito antigas, né? Que não compensa ser utilizado. O SuperProj ele teve uma evolução. Você tinha primeiro o SuperProj, depois o SuperProject Plus, depois o SuperProj Expert, até chegar no CA SuperProj, que eram evoluções gradativas, né, que esses aplicativos tinham. Depois entramos com o MS Project. Eu me lembro, quando eu cheguei a trabalhar muito com o SuperProject, né, o CA SuperProject, e aí surgiu o MS Project, né, muito fraquinho, muito simplório. Eu olhei até com um certo desprezo na época, né? Porque o SuperProject já estava, como é que se diz, um pouco mais maduro. O interessante quando você utiliza um software e que ele tenha muitos usuários, isso é muito positivo. Porque quanto mais usuários tem, mais eles utilizam e estressam o aplicativo identificando falhas que são
informadas e são resolvidas, certo? Então, o MS Project, ele começou devagarzinho, foi melhorando, entendeu? Aí surgiu lá o Project, depois saiu, o primeiro assim, começou a ter um pouco de olhar do mercado, foi chamado Project 98, tá? E aí veio o Project 2000, 2001, 2007, 2010, 2013, 16, 19, 21 e agora nós estamos no 24. Olha, o, o 10 é que realmente promoveu uma mudança até na arquitetura do aplicativo, né? Em paralelo a isso, estava também surgindo e se desenvolvendo o Primavera, que foi desenvolvido pela Primavera Systems em 1998, que foi adquirido pela Oracle Corporation em 2008. E hoje nós temos o mercado sendo disputado por esses dois aplicativos, né? O MS Project e o Primavera. Bem, eu coloquei aqui, então, né, aquela evolução que eu falei do MS Project, né? O 2010, que houve aquela mudança de arquitetura, né, das telas e tudo. Inclusive, quando vocês têm arquivos muito antigos, às vezes você tem que fazer uma migração para 2007, 2007 para 2010, para 2010 mandar para o outro, certo? Mas hoje, praticamente todo mundo está trabalhando com versões do 19 para cima, certo? Bem, funcionalidades do MS Project. Aí você pergunta, Ivan, e MS Project Primavera, qual é o melhor? Olha, os dois fazem as mesmas coisas, cumprem as mesmas funções. Antigamente o pessoal falava, não, o Primavera ele é mais adequado para grandes empreendimentos, certo? Porque ele trabalha com uma quantidade maior de tarefas, certo? O MS Project ele foi evoluindo e começou também a cumprir coisas que o próprio Primavera fazia, certo? Os dois são bons softwares de gerenciamento, certo? Eu, particularmente, se puder optar, eu opto pelo Project. Por quê? Ele é fácil a operação em função disso. Por quê? Porque ele é muito similar aos aplicativos da Microsoft. Quando você olha ele, como é que se diz? As telas, pelo menos os comandos básicos, são muito semelhantes, né? E o Primavera, ele é um pouco mais robusto e ele tem uma arquitetura que requer a preparação de algumas premissas, de algumas diretrizes, né, de alguns parâmetros, para que você possa explorar o que ele fornece. Tá? Inclusive, nós estamos preparando uma live técnica, que é uma análise comparativa entre o MS Pro e o Primavera. Certo? Quem trabalha na área ou pretende trabalhar na área, o ideal é ter condições de trabalhar com os dois, porque você está habilitado a atender clientes em função das suas necessidades. Outra informação interessante. O MS Prod, você pode elaborar o planejamento do MS Prod e exportar para o Primavera. Você ganha um bocado de tempo, certo? Muitas vezes as pessoas fazem isso, tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Outra coisa, as informações do MS Prod, quer dizer, as bases de dados dele, são três. Ele tem um conjunto de informações que está relacionada com as tarefas especificamente. Tem um outro conjunto de informações que está relacionada com os recursos. E tem um outro conjunto de informações que está relacionado com as chamadas atribuições. Cada uma delas, vamos criar uma analogia aqui, é como se você tivesse três caixas e guardasse na caixa 1 as informações de tarefa, na 2 as de recurso e na 3 as de atribuição. O que é atribuição? Quando eu tenho um recurso atribuído a uma tarefa, ele deixa de ser recurso e passa a ser uma atribuição. Certo? Por quê?
em função de qual o ambiente que você estiver trabalhando, você vai ter modos de exibição distintos, tabelas distintas, ou seja, é como se você operasse dentro daquele universo, tá? Outra coisa interessante dele é a facilidade de integração com outros aplicativos. O pacote do Office, né? Ou seja, Excel, PowerPoint, tudo. Power BI, que hoje é uma ferramenta quase que de conhecimento obrigatório, né? Porque ele faz uma mescla de o que seria dados de uma planilha com as apresentações que um PowerPoint faria, só com muito mais produtividade, com resultados melhores. Tem o SharePoint, tem o Primavera e outros mais. Tá? Bem, outra coisa que eu já comentei com vocês é que ele tem muitos usuários. Então, isso é interessante até para você interagir. Por exemplo, você está com uma dúvida no Project, aí você liga para um colega seu que já trabalha há mais tempo com o Project. Aí a pessoa analisa, tá por aqui, quer dizer, essa comunicação é muito importante entre os usuários, porque você aprende com problemas. Se tudo correr cor-de-rosa, não vai aparecer nenhuma dificuldade e você não vai conseguir identificar isso aí. Tá? Bem, ele realiza os menus de comandos, eles são bastante autoexplicativos. Daqui a pouco eu vou mostrar rapidamente para vocês. Ele processa o planejamento, né, que utilizou as técnicas de caminho crítico, e fornece as informações para que você possa ter um bom performance no gerenciamento do projeto. E também ele dispõe de alguns campos que podem ser personalizados. O que quer dizer isso? Dentro do processamento da técnica PERT-CPM, nós temos alguns campos pré-definidos. Por exemplo, nome, é o nome da tarefa. Duração estimada. Início, a data de início cedo. Término, a data de término cedo. Certo? E aí, margem total, é a folga total, margem livre, e assim por diante. Quer dizer, tem uma série de campos que já são pré-definidos no aplicativo. Mas, por exemplo, aí eu quero amarrar, vincular aquela minha tarefa com o supervisor João. E depois eu quero tirar uma programação só do que o João vai fazer. O que nós podemos fazer? Nós podemos utilizar um desses campos personalizados. Por exemplo, um campo texto. Ele tem 30 campos texto. Então, eu posso pegar um campo texto e boto lá, supervisão, pronto. O outro eu posso botar empresa executora e assim por diante. Entendeu? Tem campos de custo, tem número, tem datas. Ele permite você utilizar folgas dentro do project. Certo? São informações que a gente apresenta no curso de MS Project avançado. Certo? Formas, ele tem indicadores, sinalizadores gráficos, entendeu? Que facilita o monitoramento do acompanhamento. E outras coisas mais que vou mostrar para vocês aí. Muito bem. Então, essa seria a tela de abertura quando você vai trabalhar com o Project, certo? Observe que ele está mostrando aqui um projeto vazio, né? Você pode criar a partir de um projeto existente, pode usar, alimentar através de uma pasta do Excel ou de uma lista de tarefas, que pode vir do SharePoint ou do Outlook, entendeu? Mas tem também alguns modelos, né, que ele já oferece. Um exemplo, né, de como criar um orçamento e assim por diante. Tá? Ele tem alguns projetos referenciais. Isso é bom, quem for trabalhar, de pesquisar depois a nível de expandir conhecimento, certo?
mas o que eu vou mostrar para vocês, como a gente trabalha, é um pouco diferente. Ou seja, o nosso treinamento ele é muito objetivo, ele é direcionado aos resultados. Então, a gente não fica naquele filosofando, entendeu? Como é que eu crio o projeto? É assim. Como é que eu crio o calendário? É assim. Como é que eu crio o banco de recursos? E assim por diante. Bem, então, nós temos aqui, essa aqui seria uma das telas de abertura, né? Vocês observam, como eu tinha comentado com vocês, que é muito semelhante, né? Ao, aos outros aplicativos da Microsoft, né? Quer dizer, é claro que tem comandos específicos dele. Mas você está notando aqui, por exemplo, a parte de formatação de fonte, né? É padrão, né? Aí você tem aqui, ó, copiar, colar, substituir, você entendeu? Quer dizer, aqueles comandos básicos, né? Eles são bastante semelhantes, tá? Bem, vamos avançar aí que eu quero mostrar a vocês depois isso no aplicativo. Bem, esse primeiro menu, que é esse grupo aqui que a gente está mostrando em cima, né? Tarefa. Então, nós temos aqui um conjunto de comandos, né? Vocês estão vendo aqui, por exemplo, exibir é um conjunto aqui, área de transferência é outro conjunto, fonte é outro conjunto, cronograma, tarefas, inserir, propriedade, blá, blá, blá. Quer dizer, nesses conjuntos de comandos, certo? São os menus desse guia principal tarefa. Como eu tinha comentado com vocês, os dados referentes à tarefa são tratados dentro desse ambiente. Do mesmo jeito, vocês estão vendo ao lado lá, recurso, né? Os dados de recurso são tratados lá. Mas vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos aqui exibir, quer dizer, ele mostra para a gente os modos de exibição das tarefas. O que são modos de exibição? São formas distintas de você visualizar a mesma base de dados. Tá? Quando nós formos abrir o arquivo do Project, eu vou mostrar isso para vocês. Então, é dentro desse conjunto aqui, exibir, que estão todos os modos de exibições que você pode transitar a partir daí. Ao lado, nós temos a chamada área de transferência. Entendeu? Que é onde você move as informações. Você está vendo lá, colar, copiar, recortar, entendeu? E aí, mover, certo? Excluir. Ao lado, nós temos a parte aqui de fonte, quer dizer, a formatação das fontes. Negrito, itálico, sublinhado, a cor, retículo e assim por diante. Nessa outra parte aqui, o cronograma já é uma coisa um pouco específica, né? Porque aí você pode trabalhar com o agendamento das tarefas. Eu praticamente não utilizo esse menu cronograma. Por quê? Da forma que nós trabalhamos, o MS Project trabalha para a gente, ele calcula tudo para mim, certo? Vocês vão ver daqui a pouco, tá? Tarefas ao lado, é aqui que você vai ter como essas tarefas serão agendadas. Agendada quer dizer programada, né? Você pode ter um agendamento manual ou automático. Eu uso automático. Por quê? O software calcula para mim e diz quando vai acontecer. Eu analiso se está bom ou não está e tento ajustar na medida do possível. Eu não faço aquele agendamento manual, quer dizer, você pega e bota, isso aqui vai ser feito tal dia, entendeu? Embora, se você quiser, você pode depois até trabalhar com um misto, né? Manda calcular automaticamente, mas tem um serviço que você quer que seja feito na segunda. Então, você pode, nessa tarefa, colocar ela no agendamento manual.
Inserir, eu posso inserir tarefas, certo? Ou marcos. O que são marcos? São tarefas com duração zero, certo? Por exemplo, conclusão dos testes é um marco, certo? Início da montagem de não sei o quê, é outro marco. Recebimento do ar-condicionado, certo? Nesse propriedades, nós temos uma ficha, né? Eu vou mostrar também daqui a pouco, que ela me dá para cada tarefa um conjunto, praticamente quase todas as informações relacionadas com ela. Certo? Nessa parte aí, propriedades. E no último que nós temos lá é os comandos de edição de informação, que é localizar, substituir, mover, entendeu? Ok? Muito bem. O outro menu é o recurso, tá? Eu tenho também os comandos agrupados aqui, tá vendo? Exibir, aí eu tenho como visualizar os modos de exibição de recursos. Observem que no modo de exibição da tarefa, eu tinha, no guia principal tarefa, eu tinha os modos de exibição das tarefas, que é um ambiente distinto, agora eu tenho dos recursos, tá? Que são outros modos de exibição. Atribuições, é aí que eu posso visualizar como meus recursos estão atribuídos nas tarefas, tá? Inclusive, ele possibilita você até trabalhar com um pool de recursos. Quer dizer, às vezes você tem vários projetos pequenos. Vamos supor que você trabalha numa empresa de engenharia. Você tem uma equipe de profissionais limitada. Só que eles atuam em vários projetos. Então, eu posso colocar essa equipe como sendo o pool de recursos que será utilizado para atender aqueles projetos todos. E aí eu vou administrando em função das prioridades, tá? Inserir, eu posso adicionar recurso ao projeto, né? Naquela base de dados, no banco de dados que eu crio de recursos, vou mostrar a vocês. Observe, nós temos uma forma muito própria de trabalhar com o PROD. Por quê? Como eu falei para vocês, eu tenho 40 anos mexendo com esse negócio. Então, nós customizamos a melhor forma, a mais prática, a mais efetiva, que gera melhor resultado. E é isso que a gente passa para vocês. Certo? Quer dizer, nós trabalhamos dessa forma. Claro, a pessoa vai analisar se aquilo é bom ou não para ele, mas ali já foi testado, ok? E no último grupo, lá onde tem nível, é onde é feito nivelamento de recursos. Aquilo que eu falei para vocês, que é muito interessante. A gente consegue visualizar os recursos da forma que foram alocados, né? Através do histograma, e depois nós conseguimos nivelar esses recursos, tá? Ou seja, redistribuir eles numa forma que seja, como é que se diz, útil, né? Para a gente trabalhar. Temos um outro conjunto aqui, que é o relatório, tá? Esse relatórios, ele oferece para você um recurso que antes nós tínhamos somente no Primavera. Ele permite você pegar dois projetos, por exemplo, vamos supor que você desenvolveu um planejamento e mandou para uma determinada pessoa analisar. Aí o que a pessoa fez? Pegou e deu uma mexida naquele negócio ali. Então eu posso, quando retornar aquilo, fazer uma análise comparativa dos dois arquivos, para ver o que foi mexido e aonde, tá? Isso é interessante. Relatório, ele tem vários tipos de relatórios já pré-definidos, certo? São relatórios para recursos, para curso, para tarefa, entendeu? Ele permite que esses relatórios sejam customizados, quer dizer, você pode, a partir de um determinado relatório, criar outro, certo? Você pode exportar esses relatórios para uma planilha dinâmica no Excel, né? Ou para o Visio, certo? Para trabalhar melhor, certo? Eu uso muito pouco esses relatórios, porque, como eu falei para vocês, a gente busca ser muito pragmático. Esses relatórios são interessantes quando você quer produzir informações gerenciais interessantes. Vale a pena conhecer, estudar, inclusive isso é um tema que a gente coloca no PROD avançado. Nós não tratamos dele no aplicado. Por quê? Primeiro, para o avançado, a gente solicita que a pessoa tenha um conhecimento
pelo menos no nível que a gente passou no MS Project aplicado, certo? E aí a gente consegue se aprofundar mais, né? Inclusive, a gente, na próxima turma do Project Avançado, a gente pretende já tratar alguma coisa da integração do Project com o Power BI, que hoje muita gente está fazendo e às vezes com um pouco de dificuldade. Temos aqui o guia principal de projeto. Então, observem aí, inserir subprojetos. Aí eu tinha comentado com vocês, não, Primavera o pessoal fala que é muito bom, porque trabalha com 30 mil tarefas. O MS Pro trabalha com o número de tarefas que você quiser. Normalmente, quando eu tenho projetos muito grandes, eu crio subprojetos. E esse subprojeto é inserido dentro de um projeto master que fecha tudo. Entendeu? Esses suplementos aí é uma interface que ele faz com a loja da Microsoft, apresentando alguns aplicativos, algumas coisas que foram desenvolvidas que podem ser utilizadas. É bom de vez em quando a pessoa pesquisar, certo? Temos as propriedades do projeto, certo? Que aí você tem as informações do projeto que a gente vai consultar, os campos personalizados, ligações entre um subprojeto e outro, certo? O calendário do projeto ele é criado dentro desse ambiente, tá? E até a gente pode fazer uma codificação de EAP do WBS semelhante à que o Primavera utiliza, entendeu? Isso é útil quando a gente desenvolve alguma coisa no Project para exportar para o Primavera. No outro conjunto de comandos aí, nós temos a parte de cronograma, quer dizer, é aí que a gente faz o cálculo, manda ele calcular o planejamento, grava a linha de base, certo? Essa linha de base, nós temos uma linha de base original e temos 10 linhas de base complementares que podem ser feitas a depender da necessidade do projeto. Isso aí, em alguns projetos, é interessante fazer, tá? Mas isso também a gente trata nesse curso do Project aplicado. Por quê? Eu tenho que entender um pouco de gerenciamento de projetos para saber o que eu vou utilizar e como é que eu vou utilizar. Senão eu vou ficar naquela simplicidade do montei um cronograma e mandei para a pessoa e acabou. Bem, temos o status, é aí que eu mando ele atualizar o projeto, quer dizer, reprograme o meu projeto com a data base X. Tá? E o último grupo lá é a parte do corretor ortográfico, né? Que ele atua em cima dos campos textos, certo? E da descrição da tarefa. Bem, vamos para o exibir, certo? O exibir, ele mostra aqui os modos de exibição das tarefas, né? A gente pode acessar também através daí. A visão dos recursos é o modo de exibição dos recursos. Dados. Aqui é interessante porque é aqui que eu classifico, seleciono, agrupo, filtro informações. Isso é muito interessante. E a gente consegue personalizar isso no Project. Quer dizer, o Project, depois que você preparar ele para você trabalhar, o pessoal pode até dizer, pô, nem parece o Project, porque ele vai estar tão fácil e tão interativo que quase a pessoa acaba tendo que tendo condições de trabalhar, ok? Bem, temos esse zoom. Na realidade, o zoom não é uma aproximação do que você está vendo na tela. Esse zoom, ele altera a escala de tempo do seu cronograma, certo? Temos o chamado modo de visão, que ele mostra para você a sua tela, ele pode dividir em duas telas, certo? Uma ele mostra as informações de um modo de exibição que você está, e abaixo uma tela complementar daquela mesma informação. Eu vou mostrar isso a vocês quando eu estiver com o Project aberto.
Temos janelas, eu posso trabalhar com mais de uma janela, se quiser. Até quando eu estou trabalhando com dois arquivos que eu preciso fazer análise comparativa, eu abro uma em cada janela e faço análise comparativa. E ele possibilita também você gravar macros. Né? O que são macros? São pequenas rotinas operacionais, pequenos programinhas que a gente pode desenvolver usando o Visual Basic, né? E que ganha tempo. Por exemplo, eu quero emitir um cronograma da programação de serviço. Então, eu posso criar uma macro que grave aquela sequência de comandos. Então, eu tenho que entrar no gráfico de Gantt, eu tenho que selecionar a equipe, selecionar o período de trabalho e imprimir. Então, essa sequência de comandos, elas podem ser gravadas numa macro, ou essa macro que você gravar, depois você pode pegar o Visual Basic e incrementar elas, tornar ela mais potente, mais poderosas, tá? Formatação. Aí nós temos todos os comandos de formatação são feitos através desse guia principal aí. Na parte, no conjunto ali, formatar, eu formato os estilos de texto, certo? Linha de grade, layout, tá? Nas colunas, eu posso inserir e configurar colunas, certo? Vocês vão ver as tabelas que ele fala, na realidade é como se fossem planilhas, né? Um formuláriozinho. Então, cada coluna seria um campo que você quer que seja apresentado. E estilo de gráfico gigante. Aí você já pode formatar o estilo das barras, certo? Mostrar ou ocultar, eu posso esconder tarefas de zoom. Lembra aquela itemização que às vezes o pessoal usa, 1.1, 1.2, 1.2.1? Eu não preciso digitar aquilo. Eu tenho um comando que eu posso ativar e desativar isso, tá? Tarefa resumo é uma tarefa master. Tendo abaixo dela a tarefa do executivo. Tenho também a possibilidade de inserir desenho, certo? Tipo aquelas caixas de diálogo, um círculo, entendeu? Uma seta. Isso, às vezes, ilustra o que a gente está apresentando. Ok? Tem aqui a parte da ajuda, né? Você pode acessar a consulta de dúvida através do ajuda. Comentários, são comentários que você pode fazer sobre a utilização do Prod, se está gostando, se tem algum problema e tudo isso é encaminhado, enviado lá para a Microsoft, né? E temos também o acesso ao tutorial, que ele tem lá como fazer não sei o quê, aí você pode ir lá, consulta e ele mostra, tá? É interessante também depois da pessoa consultar isso aí nas horas vagas, que normalmente o cara do planejamento não tem muitas, certo? Bem, agora eu vou mostrar para vocês um projeto exemplo. Eu vou abrir o project, certo? Para que a gente possa visualizar. Vou parar de compartilhar aqui. Muito bem. Estão visualizando aí? Sim,
Alô, pessoal, não sei se vocês estão me escutando aí, mas eu acho que eu caí aqui, eu vou sair e ingressar de novo. Oi, estão escutando agora? Estou escutando. É, porque eu tive que cair aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aí. Estão visualizando aí o cronograma do Project? Sim, Ok, vamos lá. Bem, na hora que nós entramos com as informações lá, eu utilizo sempre o modo de exibição, uso da tarefa, certo? Por quê? Porque esse modo de exibição, ele permite que eu cadastre, certo? Todas as informações do planejamento executivo. Quer dizer, eu tenho aqui a duração, a predecessora, o recurso, certo? E eventuais custos fixos. A primeira coisa que nós fazemos é montar a EAP, certo? Então, você tem aqui, ó, o meu nível 1 da minha EAP. Eu tenho aqui o nível 2, certo? Observam que esse meu projeto aqui, ó, ele tem dois conjuntos de informações aí. Verifica se tem alguém aí com o microfone aberto aí. Nós temos aqui o tanque de estocagem, né? E temos o sistema de bombeamento, tá? O tanque de estocagem, ele tem alguns componentes, a base do tanque, o fundo do tanque, costado, teto, testes, acessórios, certo? Então, eu vou montando de uma forma estruturada a minha EAP, certo? O meu sistema de bombeamento, ele vai ter o abrigo da motobomba, ele vai ter a estrutura metálica, ele vai ter a motobomba e assim por diante. Então, notem que a minha EAP ela é construída por níveis, né, hierárquicos, fragmentando o meu projeto, porque isso facilita eu identificar o meu escopo de serviço. E você vê que no nível seguinte, né, eu já entro aqui, ó, com as tarefas. Tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, as tarefas da base, as tarefas do fundo do tanque, né, que é fabricação e montagem, certo? E assim por diante, certo? Com isso, eu identifiquei as minhas tarefas executivas. E nessas tarefas executivas, eu cadastro o meu planejamento executivo. Coloco aqui a duração, certo? Coloco a predecessora, por exemplo, escavação da base. Vai depender do início do projeto. Forma da base, depende da escavação da base, da tarefa 5, entendeu? E assim por diante. Eu monto aqui toda a minha sequência, né? Observe essa aqui, por exemplo, desforma da base do tanque. Depende da tarefa 8, que é a concretagem, né? Término e início mais 64 horas. Isso aqui é interessante conhecer o PET-CPM, porque isso aqui é uma defasagem de tempo. Ou seja, 64 horas depois que eu concretar, eu posso fazer a deforma, certo? E assim por diante. Então, eu tenho aqui todas as durações, tenho a sequência, e para cada tarefa, eu tenho aqui os recursos também que eu atribuí. Por exemplo, a armação da base do tanque. Eu vou usar 323 quilos de arame recozido, 2.020 quilos
de vergalhão de meia, de um quarto, e assim por diante. Certo? E eles, cada um deles, tem um custo, porque isso eu criei lá no meu banco de recursos que eu vou mostrar para vocês agora. Certo? Ou seja, a primeira coisa que a gente faz é criar o projeto. Certo? Então, você tem aqui, ó, ele já está criado, né? Projeto óleo vegetal, começa no dia 6 de janeiro, às 8 horas. Ele calculou e disse que eu devo terminar no dia 26 de fevereiro. Aí eu tenho um botãozinho aqui, estatística, que ele me dá as informações do, do resultado do cálculo. Quer dizer, está previsto eu começar no dia 6 de janeiro às 8 horas, termino no dia 24 de março às 15 horas. Vou ter dos 422 horas efetivas de trabalho, um HH de 5.628 e um custo de 1.118.174,20. Tá? Aí, deixa eu mostrar a vocês aqui o banco de recursos, para vocês verem aqui. Nós criamos, quando a gente cria o projeto, né, eu vim aqui, ó, projeto, certo? Criei o projeto. Nessa tela também eu crio o meu calendário, está vendo o calendário aqui? Ó? E no calendário eu vou definir os feriados, certo? E o regime de trabalho. Ele vai trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 12, de 13 às 17. E aqui você tem os feriados, né? Carnaval, certo? E assim por diante. Bem, então eu defini o projeto, defini o calendário, criei o banco de recursos. Aqui eu coloco todos os possíveis recursos que eu venha a necessitar. Certo? Observe que eu tenho recurso de material, tá vendo? Vergalhão, babá, certo? Ele diz qual é a unidade e tudo. E eu tenho recurso de trabalho, que é recurso de mão de obra e equipamento. Por exemplo, armador. Certo? Aqui eu estou dizendo a ele, eu pretendo usar 4 armadores. Só que ele está mostrando que está em conflito. Ou seja, em algum momento, ele está mostrando que você vai precisar, em algum período, mais de 4 armadores. A gente vai ver daqui a pouco, tá? E aqui eu digo também o custo do recurso, certo? Esse custo do recurso é que vai nos apresentar aqui, ó, certo? O quanto vai custar cada tarefa. Então, ele dá o preço, o custo do recurso, o custo da tarefa, o custo da base do tanque, tá vendo? E o custo geral do projeto. Quer dizer, realmente é bem interessante e, com certeza, é muito mais do que ficar desenhando cronograma, certo? Agora, Ivan, eu vou ter que usar custo no seu projeto? Normalmente eu não utilizo, certo? Por quê? Porque o gerenciamento do meu custo normalmente é feito com aplicativos paralelos, certo? E que alguém falou que a tela está travada, saia e entre de novo aí para ver se consegue visualizar. Eu estou com vocês aí na tela que está mostrando lá o sistema de estocagem e os recursos. Me confirme só se estão nessa tela mesmo. Ok? Bem, então com isso aqui, nós entramos com todas as informações do planejamento executivo. Certo?
Bem, depois que você cadastrar essas informações, aí vocês mandam ele fazer o cálculo, certo? E aí vocês vão ver que todo o nosso planejamento já está pronto, certo? Lembra que eu falei para vocês que aqui no modo de exibição da tarefa, eu consigo visualizar, eu vou sair daqui do uso da tarefa, eu vou mudar para o outro modo de exibição, que é o gráfico de Gantt. Esse gráfico de Gantt, ele já coloca para mim o cronograma. Quer dizer, esse cronograma, no momento que você terminou de entrar com aquelas informações que você calculou, ele já montou tudo, ele desenhou a rede PSPM, ele já calculou todas as datas, folgas, caminho crítico, montou o cronograma, fez o histograma de recursos alocados e já definiu o custo. Isso demora um pouco, por exemplo, um projeto de 10 mil tarefas, ele leva uns 4 ou 5 segundos, entendeu? Então, vocês imaginam o que é você ter que fazer isso na mão. Primeiro, dá muito mais trabalho. Depois, com certeza, você não ia explorar tudo que você está explorando aí. Por quê? O custo-benefício. Como você tinha pouco tempo, você ia se limitar no cronograma, lista de tarefa, quem vai fazer o resto, você ia se virando, entendeu? Agora não, você tem informação realmente de qualidade. Vamos dar uma analisada aqui, certo? Primeiro, vamos voltar aqui, vamos ver lá o diagrama da rede. Eu falei para vocês que ele já montou. Tá aí. O desenho da sua rede está pronto aí. Certo? Inclusive, em cada tarefa ele coloca lá início, término, código, duração, recurso. Você pode inclusive mudar o conteúdo desse padrão aí da tarefa, certo? Aí você diz, pô, Ivan, e essas tarefas em vermelho aí? São as tarefas críticas. E as outras são tarefas que você tem folga, entendeu? Então, você tem aqui, né, as tarefas no seu diagrama de rede. Tem o diagrama de Gantt. Vamos ver aqui um pouco a planilha de recursos que a gente já mostrou a vocês. Tem aqui todos os recursos, né? De material, de trabalho. Você diz, pô, Ivan, todo projeto eu vou ter que fazer isso? Normalmente você usa a mesma base de recursos. Então, o que você pode fazer? Você pode salvar, criar um projeto chamado padrão com a base de recursos completa. E quando você for usar, você já parte a partir desse projeto aí, já ganha tempo. Bem, vamos aqui. Gráfico de recursos. Eu vou mudar aqui para. Espera aí, deixa eu selecionar aqui. Recurso. Ajudante. E aí eu vou lá. Vejam bem, pessoal, tudo já está pronto, eu só estou consultando agora, entendeu? Meu trabalho foi preparar a informação, certo? E, com base naquelas informações, eu cadastrei no MS Project, ele calculou tudo, agora já é produto que eu estou utilizando. Aí você vê aqui, por exemplo, aqui está o histograma de ajudante, mostrando essa linha escura aqui na parte superior, abaixo do 25, é aquela quantidade de 24 ajudantes que eu pretendo utilizar. O que a gente nota aqui?
eu consigo diariamente, né? Então, tá aqui. Você vê que eu tenho, ó, aqui ele está por semana. Então, eu tenho aqui, ó, 4, 8, 8, 5, 4. Isso é o quê? A quantidade de ajudante que ele identificou que você precisa nesse período. E assim por diante. Quer dizer, o que que você nota? Eu estou pensando em usar 24 ajudantes e o meu pico é 8. Então, eu estava superestimando, entendeu? Agora nós temos uma situação diferente. Por exemplo, armador. Eu estou pensando em usar 4, só que nesse período aqui mostra que eu preciso de 5, certo? Depois cai para 3, né? Então você observa que nós podemos fazer o nivelamento de recursos. Aí, de repente, esse pico aqui de 5 pode mudar, certo? Vou voltar aqui. Se você quiser, aqui eu já vou explorar um pouco a parte de filtros, né? Esses recursos que estão em vermelho são os recursos que estão em conflito. Eu preciso fazer o nivelamento de recursos. Eu posso botar aqui, ó, e procurar recursos superalocados, tá vendo? Aí ele seleciona para mim quais são os recursos que eu estou com problema. Armador, dobradeira, então eu preciso nivelar esses recursos. Entendeu? Nota que realmente ajuda bastante. Então, nós vimos aqui. Eu acho que basicamente é isso aqui. Outra que interessante. Uso do recurso. Nós vimos lá a tarefa e aonde quais recursos que ela estava utilizando. Aqui eu posso fazer o inverso. Ao invés de dizer qual a tarefa, né? E quais recursos que ela estava usando, eu posso chegar aqui e ter o recurso e onde ele está sendo usado. Por exemplo, acetileno. Eu vou precisar de 106,56 quilos. Ele está sendo usado nessas tarefas com essa distribuição. Certo? Aqui eu tenho, tá vendo, armador. Ele está sendo usado nessas duas tarefas aqui, ó. A armação da base e a armação do abrigo. Tá? E aqui, inclusive, ele mostra qual é o dia que ele está com o pico. Nesse dia aqui, ele está com sobrecarga. Certo? Isso aqui ajuda a gente a montar o histograma e também, quando nós formos gerar a curva de avanço físico, as informações que vão alimentar a curva de avanço físico saem dessa informação aqui. E o avanço físico, ele toma como base de peso, né, o HH. O peso referencial é HH.
Então, eu preciso saber os HHs gastos em todas as tarefas e a distribuição dele no tempo para que eu possa enxergar como é que isso vai funcionar, ok? Deixa eu ver se tem outra coisa interessante aqui mostrar para vocês. Bem, vamos voltar então aqui para o gráfico de Gantt, certo? Aí no gráfico de Gantt eu vou fazer algumas brincadeirinhas aí com vocês. Observem que eu já tenho as informações calculadas, certo? Então vamos supor que eu queira visualizar o meu caminho crítico. Aqui no menu Exibir, nós temos os filtros, tá vendo? Se você ver aqui, ó, e aqui ele mostra vários filtros pré-definidos e alguns filtros que você pode criar customizando, né? Feito por você, como é o caso desse aqui. Então, vamos supor que eu queira saber a meu caminho crítico. Eu quero selecionar o caminho crítico. Eu venho aqui, ó, crítico, pronto. Entendeu? Então, você observa que aqui as minhas tarefas, né, do caminho crítico. Bem, eu não quero mais ver o caminho crítico, eu quero voltar lá à minha condição inicial. Então, você vem aqui, ó, exibir, e abre aqui e bota sem filtro. Eu quero saber quais são as tarefas que estão programadas para acontecer na semana antes do carnaval até o final do carnaval. Aliás, não dá porque o nosso projeto está com janeiro, tá bom. Deixa eu colocar aqui uma tabela, né? Dentro do modo de exibição, você pode botar a tabela que você quiser. Eu vou colocar aqui a tabela cronograma, né? Então, eu tenho aqui todas as tarefas e quando começa, quando termina e o custo. Isso aqui, vocês podem criar quantas tabelas vocês quiserem. Cada tabela vai funcionar como se fosse um relatório, né? Então, por exemplo, eu quero saber quais são as tarefas que estão acontecendo agora no início do carnaval. Então, eu venho aqui fazer um filtro por intervalo de datas, tá vendo? Então, eu quero que ele mostre as tarefas aqui do dia, vamos supor, 24, certo? E o final da semana do carnaval, que é dia 8. Certo? Então, aqui ele já filtra para você. Essas são as tarefas que vão estar acontecendo nesse período. Certo? Note que é muito mais do que simplesmente ficar desenhando cronograma, né? Bem, eu quero saber, por exemplo, as tarefas que têm um custo maior do que R$ 3.000. Eu posso ativar o autofiltro aqui, tá vendo? Autofiltro. E aqui eu seleciono, tá vendo? Abro aqui, filtro. Maior do que R$ 3.000. Ele já filtrou para a gente as tarefas que custam mais de R$ 3.000. Certo? Por isso vocês viram a facilidade que é trabalhar com os filtros, tá? Tudo isso você pode deixar pronto, tá? Bem, aí eu tenho o quê? Eu tenho aqui a minha EAP
organizada de uma forma que está vinculada a como o planejamento será executado, como a obra será executada. Então, eu tenho dois grupos de serviço, eu tenho os itens construtivos, certo? E eu tenho as tarefas. Aí você pode dizer, pô, Ivan, legal. Agora é o seguinte, na hora que eu vou medir, ou a minha planilha de orçamento, ou melhor, a minha equipe, lá eu tenho tarefas de civil, que é uma equipe, tarefas de mecânica, que é outra equipe, tarefas de, sei lá, de instrumentação. Eu gostaria de organizar isso dessa forma. Gostaria de filtrar, né? Então, o que que a gente pode fazer? Eu vou inserir aqui um campo, né, que eu já criei, um daqueles campos personalizados. Aqui eu vou colocar texto 3. Eu já tinha criado aqui esse campo, que é o campo que identifica qual é a equipe que está executando a tarefa, entendeu? Então, por aqui eu posso fazer um filtro, né? Me diga quais são as tarefas que a equipe de estrutura vai executar. Me diga quais são as tarefas de pintura, tá? E assim por diante, né? Posso fazer um misto. Me dê a programação da, da equipe. Eu posso criar um filtro aqui, tá vendo? Programação por equipe. Eu venho aqui e escolho civil, tá? E ainda posso selecionar o período. Eu seleciono o que que a equipe civil vai fazer na semana que vem. Tudo isso de uma maneira muito fácil. Vocês estão vendo aí, às vezes a pessoa diz, poxa, isso deve dar muito trabalho. Não é, pessoal. Eu asseguro a vocês que é muito fácil de trabalhar. Outra coisa, esses filtros personalizados, você criou ele, acabou, ele está disponível lá para você usar sempre. Por isso que no curso que a gente faz do Project Aplicado, uma parte dele é com planejamento, mostrando como preparar a informação para o Project. Porque se você não preparar uma informação da forma correta e com qualidade, tudo que você vai ver aqui vai estar furado. Ok? Bem, aí você diz, não, Ivan, na minha, na minha planilha de orçamento, a minha EAP é diferente. Ao invés de eu ter tanque, base, não sei o quê, eu tenho escavação, eu tenho armação, eu tenho forno, eu tenho concreto, certo? E aí a gente pode fazer o seguinte, eu posso criar aqui, ó, o segundo campo, certo? Aonde eu coloco aqui e aqui eu posso identificar o tipo de serviço, certo? Aqui eu vou só mostrar um exemplozinho para vocês, certo? Vou ter aqui escavação. Estou criando uma tabela de valores que ajuda a gente.
O Prot é realmente um aplicativo muito poderoso. Bem, só esses aí para exemplificar. Aí você pode vir aqui, ó. Isso aqui é o quê? É escavação. Aqui é forma, é carpintaria. Aqui é concreto. Opa. Aqui é armação. Aqui é carpintaria. Aqui é concreto. Aqui é carpintaria. Aqui é botar o tipo de concreto. E aí você vai fazer para os outros, né? Fabricação de caldeiraria, montagem de caldeiraria, certo? Bem, isso aqui vai possibilitar você filtrar, né? Eu quero ver tudo que tem carpintaria. Pronto. Aí ele vem aqui e seleciona para você, certo? Bem, tem um outro recurso interessante. Vocês viram que essa parte de filtro aqui é muito rica, né? Mas tem um recurso, por exemplo, eu quero saber quais as tarefas que estão usando o recurso cimento, não concreto, né? Ele mostrou, são essas duas tarefas que estão usando concreto, tá? Aí eu quero ver quais são as tarefas que estão usando armador, certo? E o outro recurso que eu acho muito interessante é o seguinte: ele pode montar, reorganizar essa sua EAP como se fosse uma EAP de orçamento. Você vem aqui, ó, agrupar por equipe. Eu tenho aqui, ó, caldeiraria civil, elétrica, pá, entendeu? Aí dentro da caldeiraria eu tenho todos os serviços de caldeiraria. Dentro da civil, todos os serviços de civil. E assim por diante. Entendeu? E isso aqui, ó, sem perder a minha EAP original. Não, eu não quero mais, não, eu quero voltar como estava. Você vem aqui, ó, nenhum grupo. Voltou a sua EAP. É? Ah, eu gostaria de saber o que cada equipe está fazendo por dia. Então está aqui, ó, programação diária. Ele organiza para mim aqui, ó, equipe, e dentro da equipe, o dia, e dentro do dia, quais as tarefas. Certo? Quero voltar lá para a minha EAP original.
aí. Entendeu? Então, pessoal, com isso aí, eu mostrei um pouco, foi um flash, né? Das principais funcionalidades do Project, tá? Eu vou voltar lá na apresentação para que a gente possa partir para a finalização. Parar de compartilhar aqui e vou compartilhar aqui só para vocês verem, né? Esse seria um croquis daquele projeto nosso, né? Então, você tem aí o tanque, o sistema de bombeamento. Aqui você tem a EAP. Aí está o croquis, né? E aqui você tem a EAP, mostrando para vocês os dois grupos de serviço, né? Tanque e o sistema de bombeamento, os componentes de cada um deles e as tarefas de cada um deles. Bem, como é que a gente pode instalar, usar o Project? Qual seria o roteiro que a gente deveria seguir? Primeiro, instalar o Project, né? Depois, configurar o Project. O Project, quando ele é instalado na máquina, ele vem com algumas configurações padrões que precisam ser modificadas, tá? Senão ele começa a produzir uns cálculos estranhos, tá? Depois, eu tenho que criar o projeto, cadastrar o projeto, criar os calendários, criar o banco de recursos, entrar com as informações do planejamento executivo, né, que a gente mostrou lá, quer dizer, a descrição da tarefa, duração, sequência de execução, os recursos necessários, certo? Temos que, então, fazer o processamento, análise e ajuste, quer dizer, o resultado do primeiro processamento pode não ser aquele mais adequado para a gente precisa fazer alguns ajustes, tá? Feito isso, eu posso salvar a linha de base do projeto, que é aquela configuração que servirá de referencial, ou seja, é o previsto, que à medida que a gente for executando, eu vou ter possibilidade de acompanhar o previsto com o realizado, certo? E a emissão de programação de serviço. Aí eu entro naquela rotina de liberar a programação, o pessoal executa, registra o que foi feito, devolve para mim as informações, eu faço o replanejamento e com isso a gente vai até o final do projeto, tá? Vocês viram que ele tem condições de mostrar realmente muitas informações que agregam valor. E quem não conhece nada do Project, participando desse curso, tem condições de aprender do zero, porque o curso vem do zero, mesmo para aquelas pessoas que já trabalham com Project. Quem trabalha com Project, com certeza vai ver muita coisa interessante e até, às vezes, descobrir que algumas coisas está fazendo da forma não correta. Entendeu? E isso que eu mostrei para vocês aí, como criar os filtros, fazer nivelamento de recursos, tudo isso é colocado lá. É um curso que ele não é um curso somente de Project, ele é um curso de, por isso que eu chamo MS Project aplicado. Você aprende como preparar a informação, entrar no Project, calcular e depois como utilizar essas informações. Ok? Bem, não finalizar a live, né? Queria agradecer vocês aí. Vocês têm o nosso contato. Eu vou mandar também para vocês as informações do curso e as informações do conteúdo programático, do valor, quando ele vai acontecer, entendeu? Detalhadamente. Ok?